Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Olha, hoje eu estou vendo que vamos mexer com muita gente. Eu queria até dar um alerta, você que está em Vilhena, Guajará-Mirim, que é um município, inclusive vai ter tudo a ver aqui com esse tema que nós vamos falar hoje. Guajará-Mirim, apesar de ser a menina dos olhos, né, do estado de Rondônia, tem sofrido muito. De repente, quero convidá-lo de Guajará-Mirim a ligar aqui e discutir esse tema, discorrer sobre esse tema comigo aqui. Queria dar uma boa noite a meu amigo, eu digo aqui meu amigo porque já é um colaborador nosso aqui, professor Vini, né? Carinhosamente, viu, professor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcondes. Boa noite, telespectador. É sempre um prazer aceitar os convites. Embora dessa vez tenha sido um pouco diferente, eu agradeço muito, Marcondes, porque dessa vez, ao contrário das vezes que eu fui convidado, eu pedi e você tão prontamente atendeu, desorganizando inclusive uma outra entrevista previamente agendada para nos atender. Então, eu agradeço demais por essa oportunidade. Eu acredito que o tema, doutor, professor Vini, é de extrema importância e hoje é um dia, não é? É importante para nós discutirmos hoje. Hoje, 10 de dezembro, nós temos 2 documentos internacionais do mais alto relevo e importância para todo cidadão dessa grande pátria que é a humanidade, que em 1948 foi a Declaração Universal de Direitos Humanos no âmbito da ONU, e em 1984 um outro documento, também no âmbito da ONU, foi redigido, que é a Convenção para a Prevenção e Combate à Tortura. Então, estabelecendo proibições e vedações a esse tipo de tratamento cruel, degradante e outras formas de castigo físico. Muito bem. Olha, eu até falei agora há pouco, já abrindo o programa, Rondônia tem coisas boas. Nós não estamos aí na capa da revista, ou etc, etc. Nós temos coisas boas. Então, eu tenho o prazer de hoje falar que estou aqui. Até gostaria, professor Vini, que você carinhosamente apresentasse aqui o doutor Gustavo e falasse um pouco da sua representação aí, né, nesse âmbito dos direitos humanos. Qual que é a sua função? E aí partir para ele, por favor. Né? Primeiro eu, depois o Gustavo? Primeiro você e depois o doutor Gustavo aqui. Fica à vontade. Não, mas qualquer forma de autodeclaração parece autoelogio. Não, mas eu estou pedindo, é diferente. Eu estou pedindo. Não, tudo bem. Eu tenho alguma militância em direitos humanos, já tenho um bom tempo, e que isso acaba sendo, de algum modo, como também acontece com o Gustavo, até relativamente disperso em termos de instituições. Eu participo de uma organização da sociedade civil, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. É um comitê nacional, né? E por essa Organização Não Governamental, eu participo no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E aí, doutor Gustavo, passando para o Gustavo Dandolini. Boa noite para ele. É assim mesmo o programa, viu, doutor Gustavo? Bem improvisado, bem rápido, bem prático. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos telespectadores do programa Rondônia da Gente, a todos, os funcionários, as pessoas. Primeiramente, agradecer o espaço, o convite. É uma honra estar no programa e poder falar de um tema tão importante que é... Eu vou pedir desculpa ao doutor Gustavo. Ao vivo é assim mesmo. Eu já vou trocar aqui, viu, doutor Gustavo? É assim. Por favor, boa noite. Em casa. Claro, imagina. Pronto. Boa noite, Marcondes. Boa noite aos telespectadores do programa Rondônia da Gente. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, a convite seu, convite do Vinícius, e para falar de um tema tão importante e caro que são os direitos humanos. Doutor Gustavo, onde hoje não só a pessoa, o doutor, né? Aqui, você também está dentro desse projeto, que é um grande projeto do comitê. Onde entra o doutor Gustavo hoje nesse comitê? Pois bem, na verdade, eu faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós temos duas ferramentas, instrumentos, como nós chamamos, espaços institucionais, que foram criados no Estado. São aspectos positivos, inclusive, em termos de proteção a direitos humanos. Esses 2 espaços, um é o Conselho Estadual de Direitos Humanos,
foi criado esse ano. Eu sou vice-presidente, representante da sociedade civil. O presidente é o Dr. Alexandre Fonseca. E também o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Eu também faço parte como suplente do professor Vinícius, pela vaga da OAB. E nós ocupamos esses espaços institucionais, que são espaços importantes, em que o tema direitos humanos está sendo amplamente discutido. O professor Vinícius, até pela idade jovem, nos surpreende, tem nos surpreendido pela representação que ele tem sido fora. Eu digo, no Brasil, representando Rondônia. Né, doutor Gustavo? Eu sei que ele não gosta muito, mas você poderia falar, né? Perfeito. É óbvio que... Claro. Não, da importância... Nós temos que destacar isso, sim, sem dúvida. O professor Vinícius faz parte do mecanismo do Comitê Nacional, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ele passou por um processo seletivo, foi nomeado pela Presidência da República e ocupa uma das vagas destinadas à sociedade civil. É um espaço institucional muito importante, porque ele tem uma atuação dentro de uma temática bastante séria, que é a questão da tortura. Nós podemos até depois falar um pouco sobre isso. E representa Rondônia. É Rondônia ocupando um espaço no cenário nacional, num contexto tão importante como esse. Isso deve ser motivo de comemoração e orgulho, sem dúvida. Vamos falar de Rondônia, questão dos direitos humanos. Eu acredito que tem muita gente em casa em dificuldade de entender o que são os direitos humanos. Gostaria que um dos dois ficasse à vontade para explicar. O que são direitos humanos? Olha, primeiro ponto que eu queria começar a colocar é a extrema complicação que isso às vezes pode parecer. Eu leciono matérias de direitos humanos, eu acredito que desde 2009 até hoje eu não consegui encontrar uma definição que parecesse mais adequada e prudente para contemplar todos esses direitos. Mas, de modo geral, nós poderíamos dizer o que são os direitos humanos a partir de suas características, que são aqueles direitos que são inalienáveis. Você não pode transferi-los, você não pode abrir mão deles e qualquer pessoa ou qualquer Estado não pode revogá-los. Aí nós poderíamos colocar, por exemplo, o direito à igualdade, que cria algumas vedações e proibições, não só para o Estado, como para os demais agentes políticos e para qualquer integrante dessa sociedade, como a proibição da discriminação, a proibição do racismo ou de qualquer outra forma de diferenciação que seja preconceituosa. Então, primeiro direito humano muito fundamental, a igualdade. Outro, a liberdade. E aí entram todas as formas de liberdades. Não só aquela liberdade tradicional que temos e pensamos como o direito de ir e vir, mas também a liberdade de expressão, a liberdade de falar, portanto, tudo que você acreditar, a liberdade de crença, né? Acreditar e cultuar qualquer divindade ou divindades, ou não, ou simplesmente não professar nenhuma fé, a liberdade de acessar qualquer emprego ou cargo ou função que você desejar, não criar, por exemplo, restrições. Olha, dado cargo, serão delimitadas as pessoas brancas, né, e que professem dada religião. Todos os outros estão proibidos. Então, assim, são direitos aqueles que não podem ser restringidos, que existem para muito além de um Estado. E que quando esse Estado nacional se mostra falho em proteger esses direitos, toda a comunidade internacional, em tese, pelo menos, deveria se responsabilizar coletivamente, assim como em conjunto com uma comunidade internacional da sociedade civil, para proteger tais direitos. É aí que entram os sistemas regionais e internacionais de direitos humanos, que em alguns momentos, inclusive, já acionaram o Estado brasileiro por conta de Rondônia, como foi o caso, os casos de Corumbiara e os casos de Urso Branco, mas que aí são casos específicos de graves violações em que se demonstrou que o Estado tinha se apresentado incapaz de resolver os problemas. Rondônia não é uma exceção, várias unidades federativas do nosso país já foram acionadas, mas nesse rol de direitos, e aí vem uma complicação, nós podemos inserir uma série de outros direitos. O direito à educação, o direito a uma renda mínima, o direito ao trabalho, né, o direito a não ser escravizado, né, enfrentamento ao trabalho escravo,
É Preconceito previsto. pela cor, como você Sim, colocou, raça, preconceito por etnia, Etnia, raça, religião. religião. Então, é todo um repertório de direitos que eu acho que a grande definição, talvez possa parecer muito utópica, mas que poderíamos dar para direitos humanos, é que são aqueles direitos que estariam contidos em uma grande declaração de amor à humanidade. Doutor Gustavo, o doutor, professor, amigo nosso, Vini, né? Vou falar hoje assim com ele, para ver se ele nos coloca ainda mais as suas riquezas aqui no conhecimento, que foi muito prático aquilo que ele colocou para nós. Explicou bem, eu acredito que você em casa já entendeu os seus direitos. Há um desafio sempre no dia a dia das pessoas, na rotina, que as pessoas entendam quais que são os direitos que eles têm. Aí, eu vou na Carta Magna, a Constituição, que é, né, digamos assim, um embalizamento falando para aqueles que têm conhecimento. E esses que não têm, aí eu vou na saúde, na educação, aí me ajudem. E aí, segurança. Moradia, segurança. Como fazer para que realmente estes direitos sejam na prática? Porque, assim, discurso a gente tem demais e eu sei que vocês estão cansados de ouvir também. E Rondônia, é óbvio que não é diferente. O caso de Corubiara mesmo, como o professor Vini falou, é um caso que, pelo que eu entendi, nós não tivemos aí competência para, né, administrar essa situação. E é óbvio que também não é um único estado. Tivemos outros problemas aí no Brasil. Mas qual o desafio maior? É passar para o cidadão a importância desse direito que ele deve ter, ou exercer, ou cobrar das instituições? Seria isso? Pois bem, nós temos aí, eu acho que corresponsabilidades, né? Uhum. Cada cidadão, cada pessoa, ela acaba sendo protagonista também na promoção e na defesa dos direitos humanos, né? Através do respeito ao próximo, através do compromisso com os valores mais caros da sociedade, como a justiça, como a paz, como a não violência. E o comportamento das pessoas, a atitude das pessoas é bastante importante nesse cenário, nesse contexto de violações. Não é só o Estado que viola direitos humanos. A violação a direitos humanos pode começar dentro de casa, num abuso, numa violência, a violência contra a mulher, a violência contra a criança ou adolescente, o pai que bate e espanca o filho, ou que bate na esposa. Enfim, as violações ocorrem no cotidiano das pessoas. Então, o respeito aos direitos humanos passa principalmente por esse processo de conscientização da própria sociedade e na estrutura da sociedade também pelo combate às desigualdades sociais, pelo combate à pobreza, porque a ideia que nós temos que ter de respeito aos direitos humanos é a ideia de elevar a dignidade das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí nós temos um conjunto de ações que são importantes, tanto da parte do Estado, que promove políticas públicas, né, tem obrigações legais, como também da parte das pessoas, por parte das pessoas, da própria sociedade, que também tem obrigações e deve contribuir para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, pacificadora. Enfim, é um conjunto aí de responsabilidades que está diluído na sociedade. A sociedade ela é complexa. Nós temos inúmeros conflitos, inúmeros fatores que contribuem com as violações a direitos humanos. Então, é preciso enfrentar essas desigualdades, é preciso enfrentar a pobreza, acabar com a fome, enfim, trabalhar esses índices de desenvolvimento humano. Isso é fundamental para que a sociedade tenha uma evolução e, consequentemente, as pessoas passem a gozar de melhores condições de vida. Eu até, aproveitando essa aula que nós estamos tendo aqui, dos professores, né? Permitam-me que eu coloque dessa forma, até porque hoje é um dia, o professor Vini vai falar daqui a pouco por que fazemos esse programa hoje, voltado à questão dos direitos humanos. Muitas vezes o cidadão falta esse conhecimento de exigir os seus direitos. Eu acho que esse é o ponto aqui, né? Acho que o que nós devemos explicar aqui hoje, e até para levar a sociedade como um todo,
que ele tem os seus direitos e ele precisa exigir. Como fazer isso? Muitas vezes, não só o cobrador do Estado. E eu vou começar aqui para a questão da saúde, o SUS, por exemplo. Muitas vezes, o cidadão tem aí o direito do atendimento à saúde pública, é um direito do cidadão. Né? Eu não vou nem colocar a segurança agora, vamos primeiro para a questão da saúde. E temos aí, inclusive, matérias nacionais rodando aí, pai perdendo filha, e etc, etc. E os seus direitos foram, nesse caso, como exigir esses direitos? Perfeito. A proteção do cidadão, ela está especialmente na legislação. Então, por exemplo, você falou do direito à saúde. É um direito garantido na Constituição e o Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, busca atender a sociedade no que tange a questão da saúde. Quando o atendimento não é satisfatório ou quando não há atendimento, quando a pessoa, por exemplo, precisa de um medicamento, de uma consulta, realizar um procedimento cirúrgico, enfim, tudo que estiver relacionado ao âmbito da saúde. A pessoa tem condições de buscar defender esse direito, por exemplo, através do acesso à justiça, do próprio Poder Judiciário. Geralmente com mandado de segurança. Geralmente com mandado de segurança, depende de cada caso, mas o mandado de segurança é um instrumento processual bastante eficiente, bastante utilizado. Aí é interessante que o Estado também ofereça condições desse acesso à saúde. Então, você pode, por exemplo, garantir o direito no plano formal, no plano legal, mas não oferecer à sociedade os meios para acessá-lo. Então, tão importante quanto garantir o direito é oferecer os meios. No caso, para acessar a justiça, nós temos algumas instituições que desempenham papel relevante, como o caso da Defensoria Pública, por exemplo. É que é importante, professor Vini, a gente vê assim, hoje mesmo, eu estou aqui observando os dois aí, quase que um trabalho, acho que até 100% voluntário. Uma questão de se doar mesmo, né? Até no sentido de dizer assim, olha, é importante que sejam exercidos os direitos. E muitas vezes, o que o doutor Gustavo colocou, o Estado está ali para resolver. Existe aí o mandado de segurança, a questão da saúde. Mas o cidadão, por uma questão de educação, até de informação, ele não tem esse acesso e não tem como chamar esses direitos. Aí eu pergunto, né? Esse momento que a gente vive aí, o Brasil, passando por tantas coisas, vocês estão preparando algo mais simples para que o cidadão, que aqui nós temos um problema sério de educação, né? Precisa dizer que, para que ele entenda e exerça esses direitos, tem trabalhado nesse sentido? Uau, Marcondes. Bom, de modo geral, sim, eu vejo que é um glorioso trabalho, né? A OAB sempre desempenha... E aí entra a OAB, exatamente. A Ordem dos Advogados do Brasil, no nosso caso aqui, a Seccional Rondônia, tem uma série de atividades de instrução, de educação e promoção de direitos humanos, não só por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, como por várias outras comissões, mas a Universidade Federal também oferece, né? Tem algumas iniciativas nesse sentido, né, para exemplificar algumas, mas, de novo, sempre que isso pode parecer cair num outro elogio, mas a universidade tem um programa de pós-graduação que envolve a temática de direitos humanos, a universidade tem esse conteúdo em vários cursos ao longo Muito bem. da universidade. E, inclusive, anotar uma coisa muito interessante, que diferente de muitas constituições de estados, a nossa traz uma expressão, um verbete que obriga o ensino de direitos humanos nos cursos de formação da autoridade policial. De Muito modo bem. que também é um estado bem inovador, pelo menos no plano Professor, teórico. nós estamos com o Lúcio, quero dar boa noite para ele, do Pedrinhas, que tem uma pergunta para nós aqui hoje. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite, querido. Você tem uma pergunta para para os senhores advogados professor de Vini? direitos humanos. Se direitos humanos só serve quando o pai ou a mãe espanca as crianças, ou alguém que espanca outra pessoa, aquelas pessoas que estão desabrigadas debaixo daquelas lonas, não cabe os direitos humanos. Aumenta um pouquinho o som dele, produção. Falar por eles. Alô, Lúcio, pode falar, querido.
Queria saber dos senhores advogados do direitos humanos, Sim. se aquelas pessoas que estão jogadas lá debaixo daquelas lonas dos desabrigados, Certo. não cabe o direito humano ir lá falar por eles? Muito bem, Lúcio. Uma pergunta pertinente. Obrigado pela participação, Lúcio do Pedrinhas. Vini ou doutor Gustavo, fique à vontade para responder diretamente para ele. Acho que o Gustavo, né? Tá com o Gustavo, pé mais Lúcio, perto. Pedrinhas. Ô Lúcio, boa noite, obrigado pela pergunta. Com relação à questão da violência doméstica, foi um exemplo, né, de uma violação cotidiana, mas evidentemente nós temos muitas outras. A situação dos desabrigados da enchente também foi uma situação bastante grave, de violação de direitos humanos, sem dúvida. As pessoas ficaram sem moradia, ficaram com a sua dignidade bastante afetada, enfim, tiveram suas vidas completamente alteradas em decorrência daquele episódio da cheia do Rio Madeira. Nós tivemos comunidades no Baixo Madeira que foram desalojadas completamente, perderam tudo que tinham. Enfim, é uma situação bastante grave, bastante complexa. O que nós fizemos nesse contexto, no início do ano, por exemplo, como OAB, foi acompanhar a situação dessas famílias. Fizemos diversas interlocuções com o Estado, com a Defesa Civil, com as secretarias municipais, estaduais, sempre cumprindo um papel de fiscalização e de cobrança, Lúcio. Nós temos limitações em relação ao que é possível fazer como entidade da sociedade civil. Nós, por exemplo, não temos capacidade de executar nenhuma obra, de tomar nenhuma medida mais efetiva no sentido de resolver os problemas materiais das famílias. Mas fizemos, sim, muitas cobranças em relação à situação, às condições desumanas em que as famílias foram colocadas. Inclusive, uma ação civil pública foi ajuizada em conjunto, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, para que o Poder Judiciário pudesse obrigar o Estado a melhorar as condições das pessoas, ou pelo menos a minimizar os danos, as consequências. Então, foi feito um trabalho. Talvez não foi um trabalho ideal, que satisfizesse de forma mais ampla o interesse das pessoas, mas certamente foi um trabalho importante que ajudou, sim, a mobilizar o Estado no atendimento dessas famílias. E a situação ainda continua muito grave. Praticamente muitas famílias ainda estão desalojadas em decorrência da cheia do início do ano. É que eu entendo, é até importante a pergunta do Lúcio, e eu sei que a preocupação, Lúcio, é a mesma nossa aqui, é que haja realmente, na prática, resultados. Acredito que vocês entram aí provocando cobrando, não só buscando aí linkar os órgãos que precisam cobrar do Estado, né, ou seja, a OAB, os órgãos fiscalizadores. Acho que essa é a importância, professor, enfim, e que seja rápida, né? Porque quem está, por exemplo, o caso que eu entendo que aí entra sim os direitos humanos, aí é sério, aí é seríssimo, porque o cidadão que está em uma casa, que de repente ele vê a sua casa tomada por água, perde tudo, aí realmente entra aí onde estão os direitos desse cidadão. É verdade. Lúcio, obrigado pela pergunta, bem pertinente, para colocar a gente aqui um pouco no eixo do qual que é a realidade nossa hoje vivida. Nessa gramática de direitos fundamentais, é sempre importante colocar que se existem direitos, existe uma obrigação para alguém. Por exemplo, se eu tenho direito à vida, existe uma obrigação de que o Estado e os demais, né, o Marcondes, o Gustavo, não tirem a minha vida, por outro lado. Mas também além da obrigação para os demais, deve existir a exigibilidade, não só judicial, como a exigibilidade política para que esses direitos sejam tornados concretos. E aí, né, uma coisa é o direito de pedir, de reivindicar do Estado, por isso tão fundamental aos direitos humanos é o direito à democracia, à participação na vida política, no trato da coisa pública, inclusive de se apoderar do Estado, de participar politicamente, ocupando cargos. E aí, por isso, então, essa gramática, como eu mencionei, de direitos humanos é tão complexa. Ela gera obrigações, gera deveres, gera exigibilidades e tem que gerar possibilidades de participação coletiva. Olha, nós estamos com mais uma pessoa na linha, o Roberto, do Jardim Santana. Boa noite, Roberto. Olá, Marconi, boa noite. Boa noite, querido. Por favor, faça a sua pergunta. Marconi, na verdade, eu queria pôr uma coisa que aconteceu hoje.
É o seguinte, o meu menino, ele tem uma doença chamada febre reumática. Febre E a cada reumática. 21 dias, ele tem que tomar uma bezetacil. Certo. E hoje, fez 21 dias, rodei os postos municipais todos da capital. Aqui em Porto Velho é óbvio. Hã? Em Porto Velho é óbvio, tá? Sim, Isso, por favor. Porto Velho, nenhum tinha essa vacina. Aí eu peguei e liguei pro número Disque 100, Direitos Humanos. Certo. A moça que me atendeu não sabia nem o que era essa doença. Quanto mais saber se tinha bezetacil nos postos de saúde, tá entendendo? Certo. Eu queria perguntar pros dois rapazes que estão aí, se esses direitos humanos funcionam mesmo quando a gente precisa. Porque hoje a moça nem sabia o que era febre reumática, a moça sabia. Muito bem. Tá entendendo? Obrigado, Roberto. Com Ah, certeza foi um vamos prazer. buscar aqui, responder aqui. Estão aqui as pessoas certas para responder. Roberto Jardim Santana, professor Vini ou o doutor Gustavo, responder para o nosso amigo Roberto Jardim Santana. Bom, a instrução geral né, de um caráter assim, muito, muito amplo que posso dar para cada cidadão, toda vez que tiver uma negativa a um direito a uma prestação de saúde, aí no caso acesso ao medicamento, é exigir uma certidão negativa que demonstre isso, uma certidão, um documento que o poder público tem que fornecer obrigatoriamente, indicando que não tem aquele medicamento. Obviamente a pessoa possivelmente não vai querer fornecer isso, que é algo muito comum, mas então tome algumas anotações, né? A data que foi, o local que foi, o nome das pessoas pelas quais foi atendida, e aí o encaminhamento foi correto, né? O Disque 100, no entanto, é um sistema de ouvidoria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, muito importante, uma grande inovação que tivemos, mas aí nesse caso concreto, às vezes acaba padecendo de alguma efetividade. O interessante é que se procure também, aí no caso, se tratar de criança, o Conselho Tutelar, ou a Defensoria Pública, ou o Ministério Público. No caso, professor, os direitos humanos podem acompanhar esse cidadão até o Conselho Tutelar ou só orienta? Sim, a gente poderia fazer esse tipo de encaminhamento pela OAB, mas como uma prática geral, a Comissão de Direitos Humanos da OAB tomou uma decisão que é não fazer encaminhamentos de casos concretos individuais. Certo. Né, porque existe uma possibilidade que é o acionamento da Defensoria Pública e do Ministério Público. Muito bem, nós estamos com outra pessoa na linha, parece-me que é Jadir. Alô? Oi. Boa noite, Jadir. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, como é que fica a família quando o bandido sequestra, estrupa, mata o Certo. pai da família? Como é que fica essa família? Como que o direito humanos age com Certo. essa família que fica órfão Muito bem. de pai, da família responsável? Como é que fica? Como que eles agem? Muito bem. Jadir, você fala de onde, querido? JK. Jadir do JK. Olha, é uma pergunta, eu acredito que os senhores entenderam. Claro, Jadir. Muito boa pergunta. Ao Jadir. Ao Jadir. Muito boa pergunta. Sempre que ocorre um crime, nasce para o Estado o dever de investigar, de apurar e de responsabilizar o autor desse crime. Você jamais vai encontrar alguém que se diz defensor de direitos humanos defender a impunidade das pessoas que cometem crimes. Essas pessoas precisam ser punidas, obviamente, nos termos da lei. Esse é o ponto. Então, nós temos uma legislação penal que estabelece as penas para cada tipo de comportamento criminoso, para cada crime. Então, nós temos lá no crime de estupro as penas de 6 a 10 anos, no crime de homicídio, se for homicídio simples, de 6 a 20 anos, se for homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Então, o que deve se fazer nesse caso? Houve a prática de um crime, o Estado tem o dever de apurar e de responsabilizar a pessoa. Isso não significa que o Estado poderá, por exemplo, matar essa pessoa, torturar essa pessoa, aplicar algum tipo de castigo corporal. Ele deve punir nos limites da lei. Isso é o que está previsto na legislação e é o que nós defendemos. Em relação ao apoio às vítimas devem sim ter todo o apoio do Estado. Apoio de assistência social, apoio psicológico, Nesse eventualmente caso, doutor, permita-me tratamento à interromper. saúde. Os direitos humanos entram neste momento. Podemos sim acompanhar, cobrar do Estado atendimento. Nós já fizemos acompanhamento de vítima de crime sexual, uma portadora de necessidade especial, inclusive.
Fizemos o acompanhamento, o encaminhamento dela para tratamento psicológico. As vítimas têm todo o direito de obter do Estado e também das instituições apoio quando sofrem qualquer tipo de abuso ou violência. E a pessoa que praticou deve ser punida nos limites da lei. Muito bem, nós estamos Mas- com mais uma Mais um? telespectadora, Jerry Kemes, Isabela. Boa noite, querida. Alô? Alô, Isabela? Alô? Acho que caiu, mas vamos continuar. Eu acredito que ela consiga daqui a pouco retornar. Não, Professor. eu só queria, em complemento a tão pronta e bela resposta do professor Gustavo, Sim. colocar responder com uma questão. Quem são os direitos humanos, né? Quem são esses Quem atores? são os direitos? Quem são esses sujeitos, quem são esses atores Certo. que toda vez são invocados e que a sociedade, às vezes, tanto deles reclama. Lamentavelmente, temos tão poucos grupos, organizações e sociedades que militam pelos direitos humanos. Precisávamos de mais. Hoje, esses grupos e espaços institucionais são tão poucos, né? Mencionávamos, temos uma comissão de direitos humanos na OAB, composta por pouquíssimos integrantes que são voluntários, então, portanto, não recebem absolutamente nada. Ao contrário, pagam, porque abrem mão do convívio familiar, abrem mão do seu trabalho, abrem mão da sua remuneração para exercer uma atividade em favor de terceiros. E que às vezes estão criminalizadas. Eu acho que isso é importante situar. E que aí, então, dividir a responsabilidade. Toda vez que alguém falar cadê os direitos humanos, é se perguntar onde é que você, individualmente, está, que não está participando politicamente das organizações que devem reivindicar e inclusive, reivindicar por meio do parlamento, que é o espaço decisório, dos colegiados de participação coletiva, participar reivindicando dos órgãos de fiscalização e atuar mesmo individualmente ou organizadamente em favor desses direitos que tanto queremos. E também não deixar de endereçar que sempre que falamos em um crime, falamos também na gramática de direitos humanos. Os crimes mencionados anteriormente, por exemplo, se falou em um crime contra a vida, um homicídio, olha, você violou um direito à vida de alguém. Um estupro, você violou a dignidade e a liberdade sexual de outrem. Você falou em um sequestro, você também restringiu a liberdade, o direito de ir e vir de alguém, a própria dignidade humana daquela pessoa sequestrada. Então, mesmo quando falamos em crime, estamos empregando uma gramática de direitos humanos que foram violados. E que aí cabe, sim, a responsabilização por parte do Estado, de responsabilizar dentro de balizas éticas e legais uma investigação, e que aí o Estado tem sim o direito de punir aquela pessoa. E, inclusive, aquela pessoa que cometeu o crime já tem uma previsão na Lei de Execuções Penais de que ela deverá ressarcir e indenizar aquela pessoa que violou o direito. Então, existe essa possibilidade da mais completa e integral reparação do dano causado, porque é também uma violação de direitos humanos. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta para os dois. Eu acredito que essa pergunta se estende a você. O meu direito, ele termina quando eu infrinjo o do outro? Depois do intervalo, eu gostaria de ter essa resposta. Já, já. Por dias melhores, vamos cuidar dessa terra que